está fazendo todo o seu trabalho, desenvolvendo princípios, mas às vezes os pais não têm a linguagem, não têm o entendimento, a compreensão. Então o foco é dar essa compreensão para os pais, para que eles recebam uma informação mais facilitada, para que tanto a escola quanto a família trabalhem daí no mesmo projeto, na mesma ideia, né? Então, tem bastante figura, tem bastante macete, assim, para que o pai olhe assim e diga, poxa, legal, fácil, fininho, né? Vou conseguir entender o que o meu filho tem lá no dia a dia dele. Então é bem joia, acredito que se você depois quiser, tiver interesse, quiser dar de presente para alguma família, né, da tua escola. Antes da gente começar, eu queria que você rapidinho se apresentasse, dissesse de onde você é, o teu nome e qual região do Brasil, qual escola você trabalha e qual a sua função na escola, né? Professor, administrador. Então eu fui já professor de ensino religioso, eu fui professor de educação física, já trabalhei na área administrativa e na área pedagógica, tudo dentro da escola. Então eu quero conhecer rapidinho você. Tá bom. Boa tarde pessoal. Eu sou o Everson, sou de Criciúma, aqui perto, né? Umas 5 horinhas mais ou menos, não perto. Somos lá no Colégio Catima, colégio nosso lá da igreja, sou pastor da primeira igreja batista lá, e sou advogado também, e advogo também na escola, faço parte da administrativa. Legal. Meu nome é Jéssica, sou também, meu nome é Carlos, sou de Pato Branco, Paraná. Sou aluno do 5º ano do 2º ano, sou formada em pedagogia. Meu nome é Jefferson, sou professor de educação física também da escola do terceiro de Pato Branco. Meu nome é Maria, sou de Pato Branco também. Eu sou a Andréia, faço parte da igreja aqui local. Sou obreira aqui da igreja. Só antes de continuar, vocês todos são conhecidos? Não. Tá, vocês três. Sou Arilson, sou militar, sou obreiro, faço parte de obreiros da igreja local. Todo mundo é nome. Oi, boa tarde, meu nome é Jaqueline, também sou membro aqui da igreja, né? Da igreja Shalom. Sou mãe de 3 filhos que estudam aqui no Colégio Shalom e faço parte do Ministério Infantil aqui da igreja. Meu nome é Luana, sou mãe de 2 crianças lindas, maravilosas. Me converti há pouco tempo, vai completar 1 ano agora. Sou professora também, sou professora da rede pública, sou professora da educação infantil. E sou muito interessada em Deus, né? E quero muito aprender mais para os meus filhos e também para os meus alunos, quero fazer diferença. Amém. A minha família veio junto, né? Minha pequena é a Iane, de 7 anos. Minha esposa Maria Tereza e o Henrique tem 13 anos. Então, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olha só, a gente só sabe contar até 30. A gente não sabia. Mas eu ficar perto. Esse material, então, aqui também tem as minhas informações ali, como você me acha, me procura. Hoje eu faço um áudiozinho de 1 minuto e meio a 2 todos os dias para as famílias. Então, o pai está no trânsito, aparece na rádio da cidade, é uma rádio que tem uma boa evangélica, que tem uma boa audiência. Só que o que acontecia? O pessoal parava lá no semáforo, né? Daí perdia a conexão ali, a concentração, e daí, como o áudio é 1 minuto e meio, no máximo 2, ele perdia, diferente de uma mensagem de 20, 30 minutos, onde se você perder 1 minuto não vai fazer tanta diferença. Daí o pessoal, poxa, cadê aquele áudio lá? Passa pra gente e tal. Então daí a gente criou o podcast, e daí a pessoa procura lá no podcast. Daí nem todos têm tanto acesso a podcast. Daí pediram para pôr o mesmo áudio no YouTube, que é mais fácil, a plataforma mais fácil. Então daí nós pegamos os
os áudios e jogamos lá dentro do YouTube. Então, hoje eu tenho mais de 300 áudios que são dicas para a educação de filhos dentro dessa plataforma, onde você pode ter acesso ali e com certeza ser uma bênção para você. Eu falo de bullying, vamos falar sobre sexo com os filhos, várias temáticas assim, e alguns que participam ali me ajudando também a criar conteúdo. Então, tem aqui já o desafio, né? Você me procura lá, se você quiser fazer conteúdo para essa plataforma, me manda lá uma mensagem que vai ser uma alegria ter o teu conteúdo lá na minha plataforma. Você vai me abençoar, vai abençoar outras vidas lá da minha cidade, né? E eu também vou ser muito abençoado, que eu vou dividir a responsabilidade com você. Tá bom? Todos aqui professores, alguns pastores, líderes, né? Então, com certeza, Deus tem depositado algo aí na sua vida que você pode dividir com mais pessoas. Esse tema, para mim, ele é muito especial. Desenvolvi ele dentro da igreja, era a minha tese ali de mestrado, eu precisava de um campo de atuação. Na época a gente estava envolvido com famílias, e eu coloquei para rodar dentro da igreja, depois coloquei dentro da escola, então ele dá certo, né? Então, junto com esse livro, tem um curso dentro da plataforma da ICEP, que são 12 aulas de 15 a 20 minutos. Então, você pode adquirir esse curso junto. Quase. Enrolo mais? Então, a minha formação é em educação física, pedagogo, fiz teologia também e concluí esse mestrado lá na Flórida, que é o que o Rinaldi fez, que ele construiu lá com o pessoal, né? O meu objetivo nessa aula de hoje é educar, né? Esse material que eu quero tratar com você, a proposta é educar os filhos utilizando os 7 princípios bíblicos, bem simples. Então, como ajudar, né, a educar os filhos? Essa aqui é uma aula geralzona. Como eu disse, tem 12 aulas a respeito desse assunto. Então, eu estou dando para você o filé mignon, né? Assim, aquilo que é mais importante. Então, o objetivo do curso, quando a gente trata do curso, é cooperar com as famílias por meio do ensino dos 7 princípios. Então, a família ela vai receber isso e vai ser ajudada, auxiliada, né? Minha inspiração, quando a gente fala de família, é ao redor do fogo. Essa é a raiz da ideia de família. Por que ao redor do fogo? Porque as famílias iam ao redor do fogo e ali elas precisavam cozer os alimentos, ali elas precisavam de proteção e por causa do fogo também trazia iluminação. Então o fogo atraía as famílias para, pelo menos, né, proteção, aquecimento, alimento, né, e a proteção, aquecimento do seu físico. Então essa era a ideia, né? Então alimento, aquecimento e proteção. Quando nós falamos de proteção, nós estamos falando de destino. Então nós estamos querendo dar um destino para aquele que recebe o ensino, aquele que recebe a instrução. E também, falando de família, né, nós temos os papéis. Qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel dos filhos? Quando a gente entende papéis, fica fácil de dividir responsabilidades. Quando a gente entende de papéis, fica fácil de a gente cobrar essas responsabilidades. E é muito importante dentro de um lar, eu digo, né, dentro da minha casa, que nós somos a equipe mais importante que Deus criou na face da terra. Então, dentro do lar é a primeira equipe. O primeiro time que Deus criou chama-se família. E ali nesse time tem o lateral esquerdo, o lateral direito. Ali nesse time nós temos o zagueiro, nós temos o goleiro. Né? Eu estou fazendo essa analogia para você entender as funções e o quanto é importante. Quem que é mais importante, o atacante ou o zagueiro? A nossa cultura, ela diz que o atacante é mais importante. Mas a bola não vai chegar lá se não passar pelo pé do zagueiro, meio campo, até chegar lá no atacante. Então, é muito importante todas as funções, né? Assim como a Bíblia fala, que, né, o dedinho não é mais importante da mão do que o dedo do pé, do que o nariz ou do que a orelha. Todas as funções são fundamentais. E a gente começa a desenvolver isso dentro da nossa casa.
Como eu disse, é a cultura que diz que o médico precisa ser mais bem pago, é mais valorizado do que um professor. Mas diante de Deus, a nossa profissão é tão importante quanto, né? Tão importante quanto. Então, pelo fato de nós estarmos debaixo, né, dessa ideia cultural, é que a gente tem essa compreensão que nem sempre é a mais ajustada. Então, falando de proteção e de destino, educar, então precisa de educação e precisa de formação. Quando falamos de forma. Então, qual é a forma que a escola está dando para o meu filho? Qual é a forma que a casa está dando para o meu filho? Aqueles que ensinam ele, que tocam a vida dele. Qual é a forma que essas pessoas estão utilizando para dar uma forma para essa criança, para esse adolescente? Alguns pais vêm para nós, né, e dizem: Cassiano, meu filho, olha só o que ele está fazendo, que absurdo, chegou na juventude, na adolescência, porém, qual é a forma que foi usada durante toda essa fase que agora ele está tendo essas ações, essas atitudes? Ah, mas nós levamos na igreja, escola para princípios, sabe qual é a área das vozes que os nossos filhos escutam? Qual é a voz mais forte? A voz mais que entra e às vezes a gente nem está tão perceptível? Tem 5 vozes. Está lá no meu canal, não estou brincando. Tem 5 vozes. A voz dos pais é uma, a voz da escola é uma voz. Fale uma voz que você imagina assim que eles absorvem. Professor, mas tem uma voz mais forte que eles absorvem. Amigos. E eu vou dizer para você que tem uma voz mais forte do que a dos amigos, chamado tecnologia. Essa voz está entrando no coração deles e nós não estamos nem percebendo. Com 8 anos, o seu filho já está falando de namoro, 7, 8 anos. E você fala: meu Deus, da onde isso? Mas pense quantas cenas que ele já viu entre um programa e outro, que a gente chama de propaganda. Das marditas, das novelas, dos filmes, que já viu beijando, abraçando e se tocando. E ali vai trazendo para ele uma formação. É uma forma. E a gente muitas vezes fica despreocupado, não fica tão atento a isso. E isso constrói, edifica. Então, o que está sendo edificado no coração deles? Lembrando que a entrada de conhecimento, a gente acha que é aqui. Aqui pode até ser, mas a entrada, o depósito é do coração. Do coração que sai para a boca, da boca que sai para as atitudes. Então, essa é, vamos dizer assim, a saída daquilo que nós temos. Do coração para a boca, da boca para as ações, para as atitudes. Quero passar esse vídeo rapidinho para você.
Então é dentro das nossas casas que nós orientamos. Olha, famoso. Estou na TV já. É o ônibus. É dentro das nossas casas que nós orientamos com relação a transformar o mundo. Então é em casa, né? Esses adolescentes que vocês viram aqui tiveram o seu toque, a sua orientação, o seu ensino dentro de casa, e eles espalharam isso para fora. Eu gosto da história, né, do rapaz dos 5 pães e 2 peixes. Ele recebeu em casa o princípio da generosidade. E ele teve uma ação, mas já estava no coração dele ser generoso. Não foi aquela hora que ele foi generoso, aquilo foi ensinado, instruído, foi construído nele. Aquela menina que estava lá na casa do grande general Naaman, ela podia dizer, tomara que ele morra. Ele destruiu meu país, destruiu, quando fala de guerra, né, é destruição cultural, é destruição física, é destruição emocional. Se ele está com lepra, eu não quero nem saber. Mas o que ela fez? Pelo contrário. Ela disse, eu sei a solução para o teu caso. Eu sei aonde procurar, aonde você pode procurar cura. E ela orientou aonde ele poderia ir, porque já estava nela. Então é dentro das nossas casas que nós colocamos a bondade, o amor, a atenção. É dentro das nossas casas que nós construímos. Os nossos filhos, eles têm um potencial. Olha, o potencial dessa garrafa aqui é 500 ml. Mas está todo o potencial está sendo utilizado dela? Não. Eu tenho só um pouquinho de água aqui dentro. Então eu preciso olhar para esse objeto e dizer, aqui tem potencial para muito mais. O que eu vou fazer agora para encher? Quem que vai encher? É a televisão? É a tecnologia? É os amigos? Qual escola? Quais livros didáticos? O que está escrito lá naqueles livros? Que eles vão receber, vai encher esse potencial, vai transformar a mente. O princípio, ele é trabalhado no coração e não na mente. Lembra que falava decor? Hoje a gente fala de memorizar, mas antes era decorar, decor. O cor é coração. Entrar no coração, decor. Entrar aqui dentro. Tem atletas que jogam por regras. E tem atletas que jogam por princípios. Independente. Se tem cartão amarelo, vermelho, se o juiz está lá ou não, ele joga por princípios. Você vai fazer uma pesquisa rápida, você vai ver que muitos atletas não fazem falta. Tem dezenas de atletas zagueiros que fazem muito pouca falta, porque ele joga por princípios. Então, ensinar por princípios é diferente do que ensinar por regras. As regras, elas existem, com certeza, está lá, a Constituição. Mas quando ele entende a compreensão, raciocinar, ele compreende semeadura e colheita, consequência, princípio. É diferente. Vocês conseguem pegar a ideia? É na família que nós oportunizamos experimentações. É na família que ele vai lavar a louça e o prato vai cair. E dependendo de como eu agir, nunca mais ele vai querer lavar a louça. É na família que nós damos algumas oportunidades e nós construímos valores. O que é valor? O prato que caiu ou a responsabilidade de lavar a louça? De ajudar, de fazer parte. Claro que vai ter que aprender. Aquilo lá é um bem, né? Tem valor também, mas é material. É na família que inspiramos a transformar o mundo e que a autoestima é potencializada. Os nossos filhos vêm da escola com todo o potencial que você, pai, deu, injetou, colocou, daí ele vai para a escola. Você sabia que ele volta, às vezes, sem nada?
porque lá na escola, em vez de estimularem, acabam desestimulando sem querer, às vezes no olhar, às vezes não percebendo o que foi feito, realizado. O professor tem 30, 40 alunos numa sala de aula. Às vezes os amigos no recreio. Daí o seu filho voltou, garrafinha baixa. O pai percebe, a mãe percebe e volta a construir. Ou o pai não percebe, não é sensível e ele diminui até aquilo que tem. Então nós precisamos compreender essa intencionalidade da formação, de nós sermos a forma na vida dos nossos filhos. De nós abençoarmos eles com as nossas palavras, com os nossos gestos, com o nosso toque, né? Com a nossa atenção. Então, quando nós falamos de educar, educar é 3 áreas: iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar limites, hábitos e escolhas. A forma, o que ela faz? Ela dá limites, ela forma hábitos e ela ajuda nas escolhas. É um tripé muito importante. Tem 7 escolhas que o seu filho vai fazer na vida que vai mudar a vida dele. Quais são os hábitos? Tem pelo menos 7 hábitos fundamentais que eles precisam aprender para avançar, para serem bem-sucedidos. E limites. Se a gente não cuidar e ensinar para eles, pense numa bola de futebol. Fecha os olhos lá, pensa numa bola de futebol. Pensou na bola de futebol? Fechando os olhos. Pense num homenzinho bem pequenininho andando por aquela bola de futebol. E a bola está parada. Ele vai andando, um homenzinho bem pequenininho. Vai chegar uma hora que ele vai cair daquela bola de futebol. Por quê? Pode abrir os olhos. Por que ele vai cair da bola de futebol? Porque a bola é redonda. Sabia que os nossos filhos acham que os limites é redondo? Ele nunca vai cair? Ele não entende limite como um precipício. Chega aqui, lá embaixo é um precipício. A ideia da bola é a mesma coisa. Lá embaixo é um precipício. Mas ele foi indo devagarzinho. Devagarzinho nas drogas, devagarzinho no cigarro, no álcool, na pornografia. Quando ele vê, ele não consegue voltar mais. Por isso que é fundamental os pais ensinarem, serem os primeiros professores sobre assuntos que lá fora, se você não falar, ele vai ouvir. A televisão vai falar para ele se você não falar. E a conversa tem que ser franca. Nós temos receio, às vezes, de falar de alguns assuntos. Parece que é um tabu. Mas nós temos que falar. É importante falar. À luz da palavra de Deus, com certeza. Mas falar abertamente. Então, educar é conduzir para fora. Ex do ser. O significado da palavra educar é pôr para fora. Então, você, pai, você tem uma missão. Dar um formato, colocar ele numa forma, ajudando sobre limites, escolhas e hábitos, para pôr ele para fora, por mais que você não queira. Você está empurrando ele. As mães querem segurar mais, né? Os pais querem mais uma vez. Estou brincando, gente. Mas esse é legal, né, no casal, né? As mães seguram mais, os pais querem que eles... Já está na hora de pegar ônibus, já está na hora de ir a pé, já está na hora de... Por quê? Porque eles precisam ir para fora, mas eles só podem ir para fora formados. Porque senão eles vão para fora e vão apanhar. E esse apanhar vão ser corrigidos, vou mudar a palavra, vão ser corrigidos. E é melhor serem corrigidos aonde? Lá fora ou aqui em casa? Em casa. Em casa. Por isso que nós não podemos ter dó de corrigir os nossos filhos. Nós temos muita dó de corrigir. Mas a correção tem que ser aqui, porque aqui é com amor, aqui é com entendimento. Lá fora, você sabe do que eu estou falando. Vão bater, vai machucar, vai até sair sangue e não se importa.
está cada vez mais difícil dentro da própria igreja falar sobre vara, né? Vara da convenção. É verdade. Parece que perdeu o Perdeu o significado. A Fala desse importância, mundo, a importância, a importância do uso da vara, né? Eu falei lá no meu canal, lá que eu falei para vocês, mas eu acho que eu me arrependi. Que não é mole, não. É isso que você está falando. Eu entendo que a correção, ela passa por 5 estágios. Tá? A vara, ela é muito importante, ela precisa chegar, às vezes, nela, com certeza, mas não pode esquecer as outras etapas. Tá? Não vou tratar disso agora, porque não é o nosso tema, mas é bem importante ter esse entendimento, essa clareza, e quando é vara, não é cabo de vassoura, não é chinelo, não é a mão, é a vara. Tá? Então é a vara. Sendo assim, né, falando de ensino, o que se ensina em uma sociedade é fundamental para a manutenção e a continuidade. Então, a família, né, a igreja é famílias, a escola é uma reunião de famílias, uma comunidade, as nações são reunião de famílias. Olha a importância de a gente ter uma família bem ajustada. Moisés, versículo-chave da minha ministração, vocês acharam que eu não tinha versículo, né? Aí vão contar lá para o Rinaldi e falar lá. Tem sim. Atos 7:22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Vamos responder as perguntas abaixo, então. Quem ensina? Quando que se ensina? O que se ensina? Como se ensina? A outra parte de perguntas, né? Se tem alguém que ensina, então quem aprende? Como aprende? Quando aprende? E o que aprende? Então, dentro dessas primeiras perguntas, quem ensina, quando ensina, o que ensina e como ensina, eu quero conversar com você. Se você quiser depois o meu material, eu posso passar para você, tá bom? Só você me achar lá, me procura lá que eu passo para você. Aquele que educa, ensina, instrui. Então nós já falamos que tem o tripé. Qual é o tripé? Família, escola e igreja. Os três precisam caminhar juntos. A família deve ser a principal instituição de ensino. A família delegou isso para a escola, não é nem para a igreja, para a escola. A família delegou também para a igreja. Por mais que seu filho fique bastante tempo lá na igreja, é muito menos do que o quanto ele fica na escola. Então, a família, ela 16 horas por dia, o filho fica em casa. Claro que dessas 16, 7, 8 horas ele fica dormindo. O meu filho dorme 12, então acordado só 4 daí com você. Então, dentro do tempo ideal aí de sono, vamos pensar uma criança de 8 a 10 horas de sono, as outras 6 horas ela está acordadinha, ávida para receber instrução, ensino, para você, para o pai, brincar com ela, fazer as tarefas de casa junto com ela, né? De 8 a 10 horas ela dorme, 6 a 8 horas ela faz tarefas, comendo e jogando. Eu estou colocando aqui uma ideia dentro da família, tá? Na igreja, a criança fica quantas horas? 3 horas por semana. Isso quando a igreja tem bastante programação. Senão é menos até, tá? E na escola ela fica de 5 a 7 horas por dia. Então olha a relevância que é a escola para a vida dos nossos filhos. E a gente às vezes engole com farinha, qualquer instituição, qualquer escola. Então, quem que ensina? São aqueles que conversam, aqueles que falam para os nossos filhos. Como eu disse, são 5 vozes, mas eu vou falar aqui de 3. Adultos, quem são os adultos? Pais, professores e líderes. Quem são os amigos? Os amigos da escola, da igreja e da família. Se você mora num condomínio, num prédio, né, a família tem amigos, esses amigos da família trocam ideias com os seus filhos, né? A tecnologia, qual tipo de tecnologia? O videogame, os games, os smartphones, os tablets, computador,
né? Nós passamos por um período onde os nossos filhos ficavam de 5 a 7 horas, já não é na escola, em casa, na tecnologia. Pergunto para você, o seu filho ficava 5 horas direto ali só nas aulas ou ele dava uma devagar? O meu tá aqui, ó, já até olhou para mim. Claro que dá uma devagada. Daí nós temos que ensiná-los, né? O quanto que pode devagar, onde que pode devagar, né? O tempo de recreio que pode ter, porque eles querem o recreio muito tempo. Só que ali, ó, 2 cliques no dedo, já está devagando, já está em outra tela. E não tem gente, pode falar de QI, de inteligência, gente. A gente tem que estar concentrado numa coisa. Ah, o meu faz 3 coisas ao mesmo tempo. Ah, o meu faz 5 coisas ao mesmo tempo. Olha, isso é conversa. Ninja. Quando que nós ensinamos? O que a Bíblia fala do quando ensinar? Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Sentado à mesa, isso está ficando raro já. Andando nas tarefas, andando no dia a dia, né? E antes de dormir, ao levantar. Antes de dormir, tem um tempinho de conversa. Às vezes é no antes de dormir que saem as coisas mais interessantes. Vocês estão com sono mesmo? Ali que sai às vezes um choro, né? Uma situação da escola, né? Você está com medo de dormir à noite. Mas por que está com medo? Ele vai falar o que assistiu. O antes de dormir é muito importante. Então, né? Ao levantar. Como que é esse ao levantar? A gente sabe que o tempo moderno hoje está complicado. Os pais muitas vezes têm que estudar à noite, né? De manhã o pai sai 5 horas, 6 horas da manhã para trabalhar, não consegue. Mas quando a gente consegue, quando você consegue, nós precisamos nos esforçar naquilo que a gente consegue. Porque é aí que eu vejo Deus daí potencializando a nossa ação, a nossa atitude, que é, Deus, eu consigo isso. E Ele vem sobre isso que você consegue, e daí Ele faz um milagre. Eu volto nos 5 pães e 2 peixes. Era o que tinha. Não tinha mais do que aquilo. Ele não fez um milagre. A mesma coisa, nós não podemos ficar chorando pelo tempo que nós não temos. Mas é Deus, é esse tempo que eu tenho. E é isso que eu vou conseguir entregar para o meu filho. E acreditar no milagre, na potência da semente que você está plantando. Amém? Amém. O que nós ensinamos? Em Provérbios 1,7, honrar a Deus, honrar a si próprio e honrar as pessoas. Se ele não honrar a si próprio, olhar para o espelho e dizer, eu gosto dos meus olhos, eu gosto da minha boca, eu gosto do meu jeito de falar, eu gosto de mim. Como que ele vai gostar do outro? É muito importante, primeiro, essa autoestima, para daí passar para o outro. Então, né, honra a Deus, em primeiro lugar a Deus. Vamos pegar a história de José. José é extraordinário, essa situação do honrar. Ele honrava a Deus? Sim, em primeiro lugar. Quem mais que ele honrou? Fora Deus, quem mais? Me diga uma pessoa. Potifar. Ele não queria tocar naquilo que não era dele. Aquela pessoa não posso tocar no que não é dele. O que mais que ele honrou? Lá na prisão, ele honrou o trabalho que ele fazia lá, né? Vamos pegar essa mesma situação de Potifar, da situação ali da casa. Ele honrou a própria mulher, mesmo ela não sabendo. Ele respeitou ela, honrou ela. Ele honrou a si próprio, porque se guardou. Caráter. Ele honrou a família dele, porque ele estava levando um sobrenome. Ele não era só ele, né? Não quebra o ovo e sai da casca assim. Tem um passado, tem uma história, tem alguém que está por trás. Então, ele honrou 4 situações. Deus em primeiro lugar, Potifar, que era a pessoa, o general da casa,
honrou ele próprio, cuidou dele, honrou a mulher e honrou o nome da família. Então, isso é honra. Esse rapaz, esse jovem, ele foi ensinado nesse princípio lá atrás, já dentro de casa, a honrar a Deus, honrar a si próprio e honrar as pessoas. Como que nós ensinamos? Como ensinar? Mostrando o exemplo, memorizando, decorando, leitura e escrita. Quando os nossos filhos aprendem a escrever, a ler, aprendeu a ler, o que nós temos que dar para ele como honra do aprendizado da leitura? A Bíblia. Para você mostrar para ele a importância da palavra de Deus. Aprendeu a escrever, vamos fazer um esboço aqui de uma devocional, escrever os sonhos que Deus colocou no teu coração. A ideia de aprender a ler e escrever, nós focamos no vestibular, nós focamos no emprego, no trabalho, mas é para ouvir a voz de Deus, é para ler o que Deus tem a meu respeito. É maior do que isso, é mais do que isso, né? Então, como que eu ensino? Conversando, falando, ouvindo. Eu também ensino ouvindo. Porque se eu não ouvir, eu não tenho como eu orientar. E eu só vou conseguir orientar bem se ele abrir o coração para mim, se ele colocar as situações. E pode saber que eles não conseguem colocar tudo. Vamos supor, né? 0 a 10 palavras. O que conseguem falar? Nós falamos de adolescência. 3 palavras consigo, você tem que interpretar. Espírito de interpretação, para você entender que aquelas 3 palavras têm referência a tal coisa, né? E Deus dá esse discernimento, porque nós somos os pais. É incrível como Ele dá. Então vamos responder as outras perguntas aqui. Quem aprende, como aprende, quando aprende e o que aprende? Quem aprende? O adulto aprende? Mais difícil, né? Sim ou não? O adolescente aprende? Aprende, só que quem é mais fácil aprender? A criança. Então a criança, ela é uma esponja sem água. Não tem água nenhuma nela. Lembra da esponja? Quando você coloca água na esponja, não entra mais água nela. Esse é o adulto. E o adolescente, ele tem já água nela, mas não é toda a água. Ainda tem espaço para entrar mais água nessa esponja. A questão é porque, né? Já parou para pensar que é na fase da juventude, da adolescência, que acontecem as situações mais difíceis de resolver? Alguns problemas, estou falando no geral, pense no geral, tá? Talvez nós sejamos exceção, mas algumas sequelas que ficam na juventude e na adolescência levam para a vida inteira. Por quê? Porque nessa fase dos 12, 13 anos até os 20, 21 anos, eles deixam de absorver. Volta a absorver de novo lá com 21, 22. Por quê? Porque daí você absorve aquilo que você quer. Você vai atrás do conhecimento. Já não é mais aquele conhecimento impositivo. Senta e tem que escutar, né? Na escola. Tem que passar lá as 4, 5 horas. Hoje você procura a escola que você quer. Você não fez, você se inscreveu para estar aqui recebendo essa palestra. Então, esse é o adulto. O adulto, ele vai atrás do conhecimento. A criança, nós temos que despejar o conhecimento nela e, pelo menos até os 12, 13 anos, ela já ter o formato que a gente imagina que nós queremos para o futuro. Porque dos 12, 13 até os 20, 21 vai ser mais difícil entrar. Sobre isso que eu estou falando, isso que eu acabei de falar, o que você pensa? É assim ou não é? Você já tem alguma experiência, teve com alguém sobre essa fase da adolescência que eu estou falando? Nós tivemos a alegria de ter 4 filhos de 5 anos, 2 homens e 2 mulheres, e tivemos a alegria de ter 4 filhos de criança, ao mesmo tempo 4 filhos adolescentes ao mesmo tempo. Estou vendo. Que desafio, né? Mas graças a Deus, ensinando quando ela responde. Foi difícil, mas já tinha fundamento. Tinha fundamento. Isso que nós precisamos ajudar as famílias, os pais. Põe fundamento lá. Fundamento.
Porque vai chegar um momento que você não vai entrar mais, porque a Pode gente, estar presente mas daí já tem lá, já está lá. Aí, no eles depósito. falam assim, o problema hoje é que os pais se acham adultos e não querem ter coração de criança, como Jesus falou em Mateus 18, para aprender, não são humildes. Aí eles já estão moldados para todo mundo, acho que sabem, só que os filhos vão se perder. Porque os pais não são crianças. Verdade. Não são ensinados. Precisa, nós precisamos ser ensinados, é bem importante, porque assim, é muito conteúdo, é muita informação, de tudo, né? Sobre tudo. A Bíblia não faz nem questão. 25% do conhecimento a gente é autodidata, 25% a gente recebe na família, na escola, na igreja, e os outros 50% é uma herança genética, para entender aí como a gente aprende, tá? Eu estou passando rapidinho por causa do meu horário. Como que aprendemos? Quando nós lemos, nós aprendemos? Sim. Só que nós aprendemos muito mais quando nós escutamos. Aqui, que você está me ouvindo e está anotando. Então, às vezes a leitura, se você faz uma leitura de realmente, né, sublinhar, ir atrás da palavra, agora a leitura virou dinâmica também, né? Então, você aprende muito mais quando você observa, quando você enxerga o outro fazendo. E você aprende mais ainda quando você vê e ouve. Então, eu estou vendo, estou ouvindo, então eu estou aprendendo mais. E 70% quando você discute com os outros. Quando põe numa mesa redonda, você debate, o aprendizado é muito maior. Deixa para perguntar, né, perguntas. E quando 80% é quando você faz, quando você é colocado na prática. Olha só, né, que nem aqui, eu tive que estudar para vir aqui para falar com vocês, senão eu vou pagar mico. Né? Então, isso faz com que eu me esmere, me dedique, prepare o material e daí possa vir aqui explanar. Então, é muito maior o aprendizado assim. E 95% é quando nós ensinamos os outros. No caso aqui, né? Então, quando fazemos e quando ensinamos os outros. Então, vamos dizer assim, esse triângulo da aprendizagem é bem interessante. Quando que aprende? Então, nós aprendemos de forma, né? O homem, para o seu pleno amadurecimento, ele passa por 3 estágios: a disciplina, o castigo e a correção. Ambos devem ser aplicados na medida certa, tá? Tanto a disciplina na medida certa, disciplina eu entendo aqui que é o espírito, a correção tem a ver com o físico, eles estão juntos, tá? Não tem como. E o castigo acontece na alma. Quando você tira um privilégio, quando você, né, diz, olha, não vai jogar videogame, vai sair, não vai ter um computador, não vou levar você nesse final de semana para o jogo, por causa de tal coisa que aconteceu. Só que isso tem que ser conversado antes, principalmente na adolescência. Tem que ser avisado. Não dá para ser repentino. Por quê? Porque esse repentino, ele faz mal, ele é ruim, ele vai causar muito conflito. Mas tudo que você conversa antes, avisa antes, prepara antes, né? Daí está sabendo o que vai acontecer. O que aprende? O que nós aprendemos? Aquilo que é relevante para nós, aquilo que nos interessa. É isso que nós aprendemos. O que nós aprendemos? Aquilo que nos machucou também. Se eu pedir aqui, né, alguém tem uma história triste para contar, você vai lembrar. Por quê? Porque criou uma marca em você, em mim, né? Tudo que queremos ensinar será o que primeiramente iremos aprender. Quem aprende, ensina. Então isso é bem importante. Sobre os princípios, né? O meu princípio chave é semeadura e colheita. Ensinar é transferir pensamentos. Então, olha o quanto é importante, a Bíblia fala, né? Paulo escreve que nós somos cartas vivas. O que é uma carta viva? Ele está dizendo lá que nós não fomos escritos com caneta, com tinta, mas o próprio Espírito de Deus,
escreveu em nós. Então, se o Espírito de Deus escreveu em nós, é porque nós temos algo para transmitir. A educação por princípios, ela é extraordinária, porque trabalha na ideia de inspiração. Você está ali no meio daqueles materiais, daquela pesquisa, você é inspirado. E essa inspiração é o Espírito de Deus falando com você. E você transmite de coração para coração. Então, há dois tipos de pensamentos. Quais são os dois tipos? A favor da Bíblia e contra a Bíblia. Não tem meio termo. Quais pensamentos nós temos fixados na mente dos nossos filhos? O pensamento bíblico ou o não bíblico? Então é muito importante prestarmos atenção. Todo pensamento que chega na minha mente, ela precisa passar pelo crivo bíblico. Então é como se fosse passar café. Vamos pensar, aqui é o filtro e a água está entrando. Se tiver uma quantidade boa de café, vai chegar aqui no meu coração um café bom, forte. Se tiver pouco pó aqui, o café vai chegar fraco. Então, o que tem aqui dentro, falando de princípios bíblicos, de palavra de Deus, que eu posso ouvir, posso ver, passou, entrou. Se tiver pouco, café fraco. Então, eles precisam ser cheios, as nossas crianças precisam ser cheios dos princípios e dos valores da palavra de Deus. Para que quando, Ei, quem tem 5 pães e 2 peixes? Guardei o meu que eu tinha. Quem tem 5 pães e 2 peixes? Eu tenho. Quem está pedindo? Não é diferente? Então, o princípio ele tem que estar forte, para que quando vem a informação, ele dê a resposta. São os depósitos, né? Depósito. Ana, lembra da história de Ana? Que é a mãe de Samuel. Chega o sacerdote, não era qualquer um, sacerdote, bêbada. Como que tinha aqui? Não, meu senhor, eu não estou aqui orando. O que você está falando de mim? Como já se viu? Uma serva do Senhor, estou aqui há 3 horas. Acabou a bênção. Perdeu a bênção. Não tinha mais Samuel, acabou. Então, eu estou falando isso com temor. Muito temor. Porque nós somos reativos. Eu sou reativo. Pessoal de casa, eu sou reativo. Então nós precisamos cuidar. O que tem? Por isso que todo dia Josué diz, medita na minha palavra, todo dia. Todo dia. Para você aguentar os 4 filhos. Se não for meditar todo dia, nós vamos ter dificuldade. Os conflitos vão ser maiores, vão ser gigantes, vão ser difíceis de lidar. Então, raciocinar biblicamente a respeito dos pensamentos que estão na minha mente e verificar se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Se ele é verdadeiro, então ele deve permanecer. Se é falso, ele deve ser expelido, jogado para fora. O meu relacionar, os pensamentos que fixamos é o que conversamos com os nossos filhos. O que mostramos para eles que é certo e errado. Observando os princípios bíblicos, gravando nas suas mentes e formando um padrão de pensamento que conduzirá a vida deles. Eu posso semear em solo virgem, ou posso semear tentando substituir sementes ruins que já foram lançadas. O que é melhor? Cavocar e tirar as sementes que já foram colocadas pelos amigos, pela tecnologia, pelos filmes, pelos livros que eles estão lendo. É ruim ter que cavar e tirar. É melhor pegar o solo limpo. E por isso que é tremendo, que é maravilhoso, que é o papel do pai, da mãe, do professor. É colocar a semente em solos
férteis, limpos. O professor, o pai, ele exerce os 5 ministérios dentro da sua casa. Às vezes nós estamos querendo exercer lá no ambiente da igreja, nada contra, mas eu tenho uma igreja dentro de casa, onde ali eu sou o professor, sou o pastor, sou o evangelista, sou o profeta, sou o apóstolo, dentro da minha casa. Para que essas ovelhinhas não venham a sofrer lá fora, para que daí a igreja tenha que consertar, ou a sociedade. Registrando a conclusão. Pensamentos geram ações, e as ações me conduzem a um caminho na jornada da vida. O caminho terá êxito conforme os pensamentos que rondam a minha mente. Os nossos filhos precisam aprender a pensar antes de agir, sabendo que toda ação irá produzir um resultado. Então, como que eu, pai, tenho me posicionado com relação aos meus filhos? Como que eu, pai, tenho conversado, tenho visto isso? Qual a seriedade que eu tenho visto isso? Tem um último vídeo que eu quero passar para você. É muito importante para finalizar essa conversa. É muito importante nós compreendermos a nossa responsabilidade dentro das nossas casas. Se a gente entender, né, que nós temos um ser, e esse ser precisa amadurecer, e esse amadurecimento vai acontecer comigo regando, limpando, tirando as ervas daninhas, vai fazer muita diferença no futuro dessa pessoa, desse indivíduo, e aonde ele for caminhar, por onde ele for pôr a planta dos pés dele. Eu quero passar... É um vídeo rápido, curtinho, já antigo, mas eu gosto muito dele. Não, mas ele aqui agora tem 2 células. Então, aí você vai arrastar o mouse até ir no outro nível. Muito bem. Os nossos filhos querem brincar, querem se divertir, eles querem o nosso tempo, eles querem a nossa amizade, eles querem estar conosco. Eles querem, né, rolar cambalhota. Acho engraçado que o pai, ele rola, ele brinca na cama, daí passou o período, o filho cresce, até sente saudade disso, daí ele é avô. Ele é avô, volta a rolar de novo, rolar no colchão, rolar na grama, rolar. Então, por que é interessante? Porque Deus colocou a gente sempre para estar na mesma ideia com os filhos, com as crianças, sermos crianças, voltarmos a ser crianças. E às vezes nós estamos lidando com eles no mundo dos adultos, porque não é porque a gente quer, porque é o nosso mundo, é o nosso universo. Por que os pais têm dificuldade de lidar com os adolescentes? Porque é um universo que para ele está difícil, está complicado. O filho está numa fase que muitos colocam como aborrecência, como dificuldade, mas não é. É uma fase momentânea onde ele precisa ser visto de uma forma diferente.
com cuidados diferentes, com uma atenção diferente. Eu quero encerrar esse período, essa ministração, agradecer o tempo que você me ouviu, e eu estou ali com o último slide, que é, aqui tem os meus dados, a minha informação. Depois, se você quiser, esse é o livro que a gente trouxe aqui para a ICEP, foi feito agora. Você pode adquirir esse material, um material que vai com certeza ajudar você, vai contribuir para aquilo que você busca e com certeza ajudar outras pessoas também, vai ajudar muito. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento de palavra, de ministração. Obrigado, Pai, porque cada um aqui recebeu a semente da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que ela não volta vazia. Pelo contrário, nós sabemos que ela vai germinar, ela vai frutificar para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu quero dizer que é um privilégio, Pai, poder conversar a respeito desse assunto de educação, de formação, e poder, ó Deus, transferir aquilo que o Senhor tem colocado para nós, para essas pessoas. Muito obrigado, Pai, que eles levem, ó Deus, e multipliquem essa semente para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Quero abrir ainda, eu tenho alguns minutinhos para perguntas. Você tem pergunta? Tem alguma dúvida? Eu posso ajudar você? Nada? Só um comentário, assim, eu acho que dentro daquilo que tu falaste ali, uma preocupação que a gente tem hoje, cada vez mais acentuada, é a questão da tecnologia, de fato, né? Eu tenho 3 filhas, uma já é casada, né? Tem outra de 17 e outra de 11. E a gente que lida no ambiente da igreja com as famílias, a gente tem talvez 2 cenários de famílias. Um cenário de família já inserida na igreja, que precisa desse discipulado, mas ela está aberta, porque ela já conheceu a Cristo. Então, parte do pressuposto, o coração foi regenerado. Uma questão até teológica, a pessoa já conhece a Cristo. Mas tem um grande desafio que a gente tem sido, e eu particularmente aqui, chamado por Deus esses dias aqui, é olhar para fora, né? Como a gente pode discipular as nações quando a gente tem uma degradação enorme das famílias, a deterioração total dos papéis, inversão, e você começar, né? Então, assim, pegar um livro desse, eu fiquei pensando como, eu estou pensando lá na frente como que eu posso, a gente faz um trabalho na Secretaria de Educação do município, lá em Criciúma, com as famílias da rede municipal, são 20 mil pessoas, são 4 mil famílias. E eu falei assim, como você pode, porque eles não têm nenhuma base, nenhuma referência, nada, absolutamente nada de princípio, de valores, então é aquela situação que todo mundo conhece, invertido, né? Tudo virado, passou o tsunami, ali ficou a família para ali. E aí assim eu fiquei pensando, né, como que a gente pode, hoje é um grande desafio enorme, mas também é uma grande oportunidade. Enorme oportunidade de um material como esse, e tantos outros materiais, né, e da educação princípio para poder entrar nesses núcleos que estão devastados hoje, e que a tecnologia cada vez mais acentua o distanciamento, né, de pais e filhos. É uma geração que não se conhece como Malaquias, é o coração dos pais convertido dos filhos e dos filhos aos pais. A gente fala muito sobre tecnologia e vê assim como, às vezes, e aí depende se a família é rica ou não, né? E às vezes até mais a família rica, porque você tem os melhores aparelhos tecnológicos, as melhores conexões de internet e o coração dos pais está lá e o coração dos filhos está no norte e os pais estão no sul. Então não há conexão, e aí você precisa fazer um trabalho, e é um trabalho assim enorme, assim, eu vejo assim. Por isso a importância disso, né, da família, de a família entender, não só a escola ministrar, mas a igreja. Agora eu falo até como pastor, né, o pessoal da igreja, os irmãos da igreja precisam ser ministrados a esse tema desse. Então, eu acredito, como nós ouvimos hoje de manhã, né, que a tecnologia é a terceira onda e ela veio para nos ajudar, não para nos prejudicar. Então, por exemplo, eu estou criando um material junto com a Juliana Helpa, que vai atender as comunidades via atuação voluntária, via ONG. E o material vai atender as famílias lá na África, enfim, onde eles estão indo. Então, vai treinar que nem aqui, vamos supor, esse aqui foi treinamento de 1 hora de palestra. O que você recebeu, anotou, você já consegue transmitir.
para mais 10 pessoas, 15 pessoas, e assim vai multiplicando a semente. Então, no caso deles, eles vão acessar, vai ter uma plataforma, vai ter 8 aulas de 15 minutos, para ser rápido, e daí eles vão ter lá as dinâmicas de grupo. Então, olha que legal, por causa da tecnologia que eu estou conseguindo fazer essa parceria com a ONG, que vai daí transmitir isso para eles lá. Diz que vai atender mais de 10 mil pessoas. Entende? Um negócio que quando eu comecei a mexer, eu imaginava que ia atingir, que ia abençoar, que ia... Hoje está sendo aqui lançado o livro. Eu não imaginava que isso aqui ia acontecer. Então já está espalhando. Então, como que eu entendo o teu coração, que era o meu coração. Como que eu consigo multiplicar isso? Através de livro, fazendo um curso, ensinando pessoas, como Deus me ajude. E Ele está me ajudando, porque eu estou, já faz 6 anos que eu estou mexendo com isso. E esse ano eu estou vendo que está abrindo mais as portas. O negócio está abrindo cada vez, porque eu estou me colocando à disposição e tem uma necessidade. As pessoas estão perdidas. Quando vem algumas famílias falar com a gente, já está um caos. O problema já está instalado. Então, mas nunca, o problema, pense que ele nunca é grande, tão grande que não possa ser resolvido. Que ele não possa ter ajuda, que não possa ter apoio. Então, nós temos que nos unir, ver, por exemplo, se o que eu tenho aqui de material contribui para que você atenda essas 15 mil famílias, 20 mil pessoas, conte comigo. Conte comigo. Daí, como que nós vamos fazer? Se eu vou vir para cá, se eu vou te mandar os links, eu quero poder ajudar você nessa empreitada, para a gente poder abençoar essas pessoas. Porque a gente sabe que se a família estiver ajustada, o país vai estar ajustado, o mundo vai estar ajustado. E o núcleo é familiar. Como foi meu primeiro slide, é uma tribo. É uma tribo. Só que não está mais ao redor do fogo. O fogo chama-se Netflix. E o fogo, ele nunca se apagou. O fogo é espiritual, é o Espírito de Deus. Esse é o fogo que, se não tiver na nossa casa, na minha casa, desanda. Se não tiver o Espírito lubrificando as relações, o Espírito de Deus, o negócio, você sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque o inimigo, ele quer destruir famílias na adolescência. Nós temos 3 sementes, e uma semente é a semente biológica. E ele quer que o adolescente pegue a semente biológica dele e ponha no lixo. Gravidez antes do tempo, precoce, entende? Pornografia. Então, olha quanta situação com a semente que Deus criou e depositou. E é com 12, 13 anos que desperta essa, como se os olhos assim, e daí eles precisam de ajuda. Como falar desse assunto com eles? Por onde começar? Então, nós precisamos, a igreja, ela precisa, a escola, a igreja, nós nos unirmos e atacar mais do que o diabo está fazendo, porque ele está atacando. Ele está atacando. Eu vejo que são duas situações, A gente percebe que dentro da própria igreja, a falta de informação, muitas vezes a gente faz seminários e as famílias não participam. E, assim, a nossa tristeza, quantos seminários já preparamos, e muitas vezes os pais não precisavam estar aqui, não estão. Então, claro, a gente tem que ir ao mesmo tempo indo para fora, levando essa semente para fora e, ao mesmo tempo, aqui dentro, curando as famílias dentro da própria igreja, que a gente vê que há essa necessidade. São as situações que levaram as famílias a sair do foco, da palavra, dos princípios. E a gente vê essa necessidade, de restaurar isso dentro da própria igreja. É verdade. A família, Eu até comecei a estar falando, por isso que eu escolhi esse tema, porque eu tive uma necessidade de aprender para mim, para minha casa, para minha família, como professora, e também de levar isso para minha igreja, porque eu vi que
lá na igreja, eles não têm essa convicção que foi falada ali, sabe? Porque às vezes falta isso na nossa própria igreja mesmo, das famílias aprender esses princípios, a gente ter essa convicção na nossa casa, na nossa família, levar isso para os nossos filhos, como um casal, né? Ter esses valores mesmo ali, né? Tipo, de criar nossos filhos assim. Então, eu quero aprender isso. Por isso que eu escolhi essa palestra aqui, sabe? Eu falei, nossa, eu preciso aprender isso e falar para eles, porque eu vejo que não tem, falta isso, né? E falta até porque nós não recebemos, né? Nós não recebemos daí para a gente transmitir, né? Então é difícil. Então, por isso tem que curar, famílias curadas, para que a gente comece a receber e tratar e transmitir isso para que a próxima geração continue na mesma linha. Pois não? É interessante, né? A gente andou estudando um pouquinho alguns temas, né? No livro que ele escreveu sobre paternidade através da humildade, baseado naquele versículo de Tiago 27. Né? A religião pura e imaculada que Deus, nosso Pai, aceita é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. E é interessante que a palavra órfão, eu imaginei que seria aquele do começo de Atos 4, 5, 6 ali, né? Que era aquele que o pai morreu na guerra, mas a palavra órfão ali no original, ela é a ausência dos pais, como tutor e mestre. Quando os pais não assumem essa função de transmitir a imagem de Deus, os princípios de Deus para seus filhos são órfãos e pais vivos. Aí Deus vai colocar pais espirituais, Efésios 6:1, né? No Senhor, para cuidar deles nas suas aflições. E essa palavra aflição é muito forte, ela é moída, ela é tremenda. Quando os pais não assumem a sua função, os filhos vão ser continuamente oprimidos interiormente. Aí vão para a droga e vão para tudo mais. Não, é bem isso, porque imagina, a criança, né, o filho, ele precisa. Então ele tem que ver, né? Ele tem que ver, ele aprende vendo. Ele aprende pelo exemplo. Pelo exemplo, vendo, enxergando. Então, isso é importante. Eu vejo hoje que as famílias, os pais, principalmente, preocupados muito com o que eles vão dar para os filhos. Eles vão dar o melhor, então eles trabalham, acordam às 5 horas da manhã, trabalham até meia-noite, todos têm o melhor videogame, têm o melhor computador. E eu tive isso dentro da minha família. Um primo meu, que sempre leu tudo, vai querer isso, vai querer aquilo, vai cuidando. E ele achou que dando isso, ele ia sustentar o amor, né, que o filho sentia por ele. E na verdade, até que chegou uma hora que a polícia ligou e falou que vem pegar meu filho, ele está preso. Ele estava vendendo droga. Então, assim, ele não tinha relacionamento com o filho. E hoje as pessoas se preocupam muito em dar as coisas para os filhos e não ter tempo de qualidade, de ter comunhão com os filhos, de ter um tempo. Então, eu tenho uma filha agora de 8 meses e eu trabalho numa academia e trabalho na escola. Eu acordo 5h30, eu vou trabalhar, ela está dormindo, eu volto no meio-dia até 2, 3 horas, eu volto à noite, ela está dormindo. Até eu partilhei com as meninas, eu falei, eu não vou mais trabalhar de manhã. Chega, não interessa se eu vou ganhar, se eu vou ter que pagar alguém, eu não quero, eu quero acordar para tomar um café com minha esposa, com minha filha, eu quero ter tempo de comunhão, porque isso, entende? Não tem preço, não existe isso. Eu falei, eu quero que a minha filha tenha eu como referência, tenha Deus como referência. Então hoje as pessoas estão se perdendo, porque eles estão perdendo a família no sentido, achando que tendo um carro bom, que pagando uma viagem legal, sendo que, se você for perguntar para um filho, ele preferia trocar a viagem para tomar um café com o pai uma manhã durante a semana. Então os valores estão se perdendo, ele precisa ir lá buscar isso. Eu vejo isso bem difícil. Mas ele estava comentando, eu falei, nossa, cara, eu preciso ir lá buscar isso, trazer de volta, resgatar isso de volta, né? E a gente sozinho não vai conseguir. Mas aqui tem poucas pessoas. Se a gente passar para um, vai ter o dobro. Se a gente passar para outro, vai ter o dobro. E essa forma que você fez ali no livro, podcast, isso está alcançando. Então, vai ter outras pessoas que vão estar fazendo igual você pode fazer. Só que ele não pode desistir e falar, não, isso aí não, legal mesmo.
porque se a gente fazer um pouquinho, as coisas vão mudar, vão acontecer. Mas é Deus, entende? É difícil porque você colocou ali, né? Porque o mundo chama a gente de consumidor, né? Então nós já somos taxados já, né? Consumidor. Então daí como consumidor a gente consome viagem, consome videogame, consome, e daí nesse aspecto daí é tudo a criação, né? As crianças, daí vê o outro que não, então a gente também tem que mostrar, eu acredito dentro dessa linha que você colocou, sabe, ir lá no parque da cidade mesmo, que não vai gastar nenhum tostão, mas é ir lá e se divertir lá. A gente se divertia jogando, né, brincando esconde-esconde, sabe? A gente fazia. Às vezes a gente acha que para se divertir tem que ser na Disney, mas pelo amor de Deus, não é. Criar memórias com coisas simples, sabe? Deixa eu falar uma coisa. Pois não. Quando os meus filhos eram pequenos, a nossa situação financeira era bem mais difícil. E nós não tínhamos condições de ficar dando brinquedo da hora para eles. E nós não tínhamos isso também no coração, o desejo de ficar presenteando todo o tempo. Não fazia parte, né, da nossa, vamos dizer assim, da nossa cultura. E a gente, assim, percebeu que o que eles queriam não era presente, mas presença, nossa presença. E nós levávamos nos parques, lugares públicos, brincava de correr, brincava de se esconder. E hoje em dia eles são adultos, têm filhos também, eles sempre veem essas memórias, né? Vêm. Eles não lembram do brinquedo da hora, mas o que mais marcou eles é a nossa presença. Eles ficam recontando as histórias que nós vivíamos com eles, os passeios que a gente fazia dessa maneira, né? É muito legal, então, realmente resgatar isso, né? Que tem nos cercado, é o consumismo, o materialismo, que nos impede de ter tempo de qualidade com os nossos filhos. É verdade. Outra coisa, só para um alerta, né? Essa luz aqui, no computador, é chamada de luz azul. Se você procurar, você vai ficar surpreso do quanto isso danifica os olhos. Só que é pouco falado ainda. Até porque se falar, imagina, né? A perda que existe. Tem coisa que é escondida, não é que não é falado, é escondida. Vai dar fake news no STF. Então, vai dar fake news. Então, é grave, e os nossos filhos ficaram 5, 6 horas na frente da televisão para estudar durante um ano inteiro, 1 ano e meio, né? E ainda ficam mais 3, 4 horas, porque aquilo ali é um mecanismo de diversão para eles. Então, nós temos que olhar e ver, sabe? Isso daí tem um problema grave, né? Com relação aos olhos, e a gente precisa cuidar bastante disso. Pessoal, muito obrigado por esse tempo, muito produtivo, né? Como o pastor aqui falou, eu quero aproveitar essa fala dele. Vamos multiplicar de alguma forma, né? Olha, eu acho que é sempre a ideia, assim, o mais velho, entre aspas, não vou falar mais velho, vou dizer o mais experiente, ensina os menos experientes, e assim nós vamos construindo em todas as áreas, né? E na área de educação de filho não é diferente. Os mais experientes, e experiência não tem a ver muitas vezes com idade. Às vezes a gente acha que é idade, né? Mas não é. Então, vamos nessa empreitada. A minha fala aqui, né, era motivar, instigar isso em vocês mesmos. Então eu consegui para a gente poder abençoar outras famílias. Amém. Pessoal, 2 recadinhos. Quem não assinou ainda a lista de presença, daí assinem no finalzinho, tá? Porque isso aqui deve poder gerar o tema de vocês. E vocês também devem acessar a plataforma para poder estar fazendo a avaliação do evento. É assim vocês vão poder depois gerar o certificado de vocês, tá? E em nome da ESEF, a gente quer presentear. Olha aí! E agradecer, né, a disposição que está Não, cara, famoso. Eu sou mãe de um menino de 9 anos. Então, tipo, eu também decidi tudo isso, também quero colocar em prática e também reproduzir. E agora eu queria pedir para vocês começarem abençoando a vida dele agora,
vamos me coração, vamos estar olhando para a vida dele. Sim. Vou ficar no meio, porque daí, ó, não posso ficar no meio, por causa da... A câmera não pega. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer precioso, onde nós fomos instruídos, nós recebemos da tua palavra através da vida do Marciano. Perceba, Senhor, que eu ele tem todos da sua família, Pai, que tu venha revelar ao coração dele, talvez seja a tua vontade, para que ele possa ser prosseguido, que possa multiplicar, Senhor. Obrigado por esse coração disposto. Ele deixou, Senhor Deus, o cidade dele, o local dele, Senhor, a família, para estar nessa tarde conosco, nos ensinando, nos estimulando, Pai. Então, que esteja protegendo, que esteja suprindo cada necessidade que ele precisa, Senhor, sabe, Pai. E que ele continue, Senhor, com esse coração disposto a nos ensinar, a ensinar as próximas gerações. Que venha mesmo, Senhor, capacitá-los, Senhor, tanto esse povo, venha cada vez estar mais forte, não venha atrapalhar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.